A Bíblia, como diz Salmo 127, verso 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. O tema da palavra que eu preparei aqui é o pilar da igreja chamada família. Por muito tempo, não vou usar não, eu queria mais guardar tempo. Por muito tempo nós ministramos que o pilar da igreja é a liderança. Sim, faz parte, mas um dos pilares que faz a igreja avançar, crescer, fala para o seu lado, é a família. É a família. Então, Salmo 127 eu vou repetir: se o Senhor não edificar a casa, de vão é o trabalho daqueles que estão edificando. Que adianta se o Senhor não está no centro, vão é o trabalho daqueles que edificam. Verso, amém? Introdução da minha palavra, que eu quero compartilhar aqui, ó. Precisamos entender melhor como Deus vê a nossa família. Eu te pergunto, a família é importante sim ou não para o reino de Deus, irmãos? É totalmente importante. Uma das coisas que Deus criou a terra é para ter uma família. Então a primeira coisa que Deus entendeu que precisava de uma família. Então, eu estava meditando e Deus falando, compartilhando algumas coisas. O jovem precisa saber disso também. Quantos jovens querem casar aqui? Diz amém? Amém. Ah, Jesus. Amém, irmãos? Estou vendo os irmãos? Amém? Mas não tem como você, jovem, casar com uma família se você não sabe ser filho. Automaticamente, se eu não sei como ser filho, eu não vou ser um bom marido, uma boa esposa. Ou vou mudar, eu não vou ser um bom dos pais. Então, quando eu aprendo a ser filho, automaticamente eu vou avançar e vou crescer. Quando eu tiver uma família, eu vou saber como conduzir meus filhos em meu lar. Tá bom? Então, a palavra também refere-se aos jovens. Então, precisamos entender melhor como Deus vê a família. E como podemos edificá-la na presença de Deus. Fala por irmão do seu lado: você tem edificado a sua casa na obra de Deus, irmão? Com seus filhos, você tem edificado, os pais, a obra de Deus na vida deles? A importância da obra de Deus, o chamado de Deus? Vamos usar a figura de uma casa como referência, para mostrar como se deve ser a casa de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia fala por muitos versículos, durante toda a Bíblia, que a casa é uma referência da igreja. Então não tem como eu edificar a igreja sem antes eu edificar uma casa. Concorda comigo? Timóteo diz que não tem como eu edificar o reino de Deus se eu não edificar o meu lar primeiro, se eu não edificar o meu primeiro ministério. Fala para a pessoa do seu lado: a sua família é o seu primeiro ministério, irmãos. Então, como é que Deus ele quer essa casa? Como que edificamos essa família? Como edificar uma família pela ótica de Deus e princípios do reino? A resposta nós vamos montar. Eu ia pedir para a Juliana pegar, se dá para pegar? Porque eu não consegui montar, nós estamos mexendo na questão do data-show. Pega lá, eu desenho rabisco mesmo. Nós vamos edificar, mostrar como é a edificação da obra de Deus através de uma casa, tá bom? Então o primeiro ponto que eu quero falar, abre comigo em Efésios capítulo 2, verso 20. Efésios capítulo 2, verso 20 ao 22. Deixa eu só abrir aqui no celular, irmãos. Efésios 20, diz assim. Pronto. Diz assim o texto: vocês são como edifício, e esses são construídos sobre um alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E essa pedra fundamental desse edifício é o próprio Jesus. Fala comigo: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Verso 21. Ele mantém um edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Fala para o irmão do seu lado: a sua casa é um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Amém, irmãos? Então, o primeiro ponto que eu quero falar é o quê?
primeiro é a base. Fala comigo, base. Quem é a base? Cristo. Não tem como edificar a obra de Deus ou edificar uma casa, a obra de Deus não. Edificar uma casa, uma família sem Cristo. E Deus falou muito claro comigo. Existem muitas famílias no mundo que vivem bem, tem questão financeira, tem prosperidade, mas não é uma família saudável, porque não tem Cristo dentro do lar. Então, na família, né, fala o corpo de Cristo, família dentro da igreja, tem conflito, sim ou não, irmãos? Tem brigas? Discussão? Filho querendo fugir de casa? Tem. Mas, quando é saudável, quando Cristo é base, os princípios são Cristo, automaticamente vem a questão do perdão. No mundo, por que o diabo ele tem, irmãos? Infelizmente, o diabo tem destruído famílias, destruído filhos, por conta que não tem Cristo. Então fala comigo, a base é Jesus. Em Mateus 7 diz assim, não precisa abrir, eu vou ler. Eu gosto de pegar referências, irmãos, para ter clareza daquilo que eu estou falando, tá? Mateus capítulo 7, verso 24, diz assim: quem ouve meus ensinamentos e vive de acordo com ele, é como um sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Verso 25, caiu a chuva, vieram as enchentes e vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construído, fala comigo, na rocha. Verso 26, quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou força contra aquela casa, e ela caiu e ficou, repita comigo, totalmente destruída. Então, quando eu construo a minha casa, quando eu construo, tem caneta aí? Obrigado. Quando eu construo a minha, não dá para empurrar não? Tá. Quando eu construo a minha família debaixo da areia, sem princípio, sem a rocha que é Jesus, o final dela é destruição, irmãos. Quantas pessoas você conhece que se divorciaram, irmão? Cristão, separado, no nosso meio, ou que você conhece. Por quê? Até começaram a construir base na rocha, Cristo. Mas infelizmente, com o passar do tempo, colocaram outro tipo de base. Talvez vida financeira, uma base. Eu costumo dizer, a maioria das pessoas nos divórcios hoje, a base é a vida financeira do mundo. Quando tem um problema financeiro, aí começa o divórcio, começa as brigas, começa a discussão. Quem já viu isso, irmãos? Então, o maior índice, estava pesquisando durante a pandemia, o maior índice de divórcio, é óbvio que foram a questão de que ficaram muito tempo juntos, porque automaticamente era muito corrido. Quando a pandemia trouxeram para ficar muito junto, houve muitas brigas, discussões, um começava a não entender o outro, e aí houve o divórcio. Mas um dos pilares diante da pandemia do divórcio foi a questão financeira. Desemprego começou a acontecer enfermidades, faltava dinheiro, faltava recurso, e aí houve divórcios. Então, nos Estados Unidos, irmãos, houve uma grande quantidade de pessoas que divorciaram por conta da vida financeira. Então, muitas pessoas estão baseadas na vida financeira. A base é a vida financeira. A base, vamos lá, tem outro tipo de base? Eu acho que não. Às vezes é sonhos, às vezes não tem mais uma conexão, às vezes não tem mais um alinhamento de propósito, as pessoas começam a pensar em si só, outro tipo de base. Mas a base, fala para você lá, a base tem que ser Cristo Jesus, amém, irmãos? Então, eu vou desenhar a base, eu não sei desenhar, tá? Mas é o desenho que eu vi na foto ali e eu vou fazer. Isso aqui está funcionando? Está funcionando. Qual foi o texto que eu li? Só para ver se vocês estão atentos, irmãos? Salmos. Hã? Efésios? Salmos. 2? Obrigado. Então é a base, tá? Não liga não para desenho. Base. Eu esqueci, né, irmãos? O principal. Jesus. Então é a rocha, Jesus, amém? Glória a Deus. Então Cristo é a base do fundamento da igreja, irmãos, o principal da nossa casa. Família sem base, sem fundamento, não prevalece e acaba caindo em ruínas. Por que eu falei, irmãos? Famílias têm se destruído porque Jesus não é a base mais.
Jesus não é mais o centro, não é aquele que dá sustento, não é o fundamento. Fala para o irmão do seu lado, construa a sua família na rocha que é Cristo. Então, peço perdão que eu estou ainda melhorando. Então, não tem como edificar uma obra na sua casa, irmão, se não for com Cristo. A base é Ele, a estrutura é Ele. E por muito tempo achamos que a estrutura é o homem. A estrutura não é o homem. Fala para o outro lado. A estrutura não é o homem da casa, não. A base, fala. A base não é o homem, a base é Jesus. Se o homem está sem Jesus, que dirá a casa vai ser dele? Então não é o homem. Tá? Segundo ponto que eu quero compartilhar: as paredes. Abre comigo em Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4, verso 14. Eu vou ler a parte B do versículo, tá? Diz assim: lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas e vossa mulher, e repita comigo, vossa casa. As paredes da casa são a proteção do lar, e isso é tarefa de cada um da sua família. Fala para o pessoal que a proteção é de cada um da família. Outro ponto que nós ministrávamos muito: a proteção vem do homem. Mas deixa eu te dizer, e o dia mal do homem? O que acontece na casa, irmão? Vai morrer todo mundo? O homem não tem dia mal? Tem sim ou não, irmão? As mulheres muito falam, né, que quando o homem fica doente, acabou o mundo, né? Acabou o mundo, não faz nada. Porque... Não, é verdade, não, mas o homem fica... é difícil ficar doente, mas quando fica... Por quê? Não tem o dia mal do homem. E aí acaba a proteção da casa? Não. Fala para o mundo, sei lá, da proteção. É responsabilidade de todos da família. Então quando o homem, ele tem a debilidade dele, tem a dificuldade dele, tem o momento dele, a auxiliadora que Deus criou é para levantar. Por isso que Deus falou, coloquei dois, para que quando um caia, o outro levante, amém? Então fala para o mundo, sei lá, não caia nesse sofisma. Tem o dia mal do homem também, tá bom? Nem sempre o homem vai ser Davi. Às vezes ele vai ser um homem igual a Jonas, infelizmente, de dificuldades, tá bom? E o homem tem que ser entendido. Então a proteção, como eu disse, tem que ser de toda a família. No tempo de Neemias, edificaram um muro ao redor da cidade e de todas as casas cercando essa cidade. Então havia, em volta da cidade, havia casas. E cada família edificou um muro pela sua casa. As paredes fazem parte de todos os membros da família, nem só do pai, não somente do pai. Por muito tempo ensinamos que o homem é a proteção, é o peso que carrega. Na verdade, quem carrega o peso da casa é Jesus, que ele é a base. Amém? Então o homem não é o peso da casa. Quem leva o peso da casa é Jesus, porque ele é a base. Quem é o pedreiro aqui, irmão? Quem conhece, eu não conheço nada. Meu pai é pedreiro, mas não conhece. Então a base é o que sustenta. Se eu construir uma base fraca, a casa vai ruir. Então Jesus é a base, ele nunca vai ruir, ele nunca vai ser destruído, amém? Então a base, o peso está sobre Cristo. Então o Senhor deu uma esposa, fala para a pessoa do seu lado, para auxiliar, irmão. É óbvio que nós temos dias maus, mas o Senhor te colocou também homem para proteger seu lar. Então hoje, no século XXI, não dá mais somente para o homem trabalhar. Quem concorda comigo, irmão? Se você quer conquistar, se vocês querem avançar, tem que ser os dois. Ou o cara estuda lá 10 anos para ganhar um salário muito bom, mas aí demora um bom tempo para você começar a conquistar. Então, automaticamente, se eu quero conquistar algo mais rápido, os dois têm. Então, um entendendo o outro. Sabe por que muitos casamentos acabam? Porque um não entende o outro, irmão. O tempo de proteger a esposa não é, aí o homem não protege, ou vice-versa, e acaba havendo problemas. Fala para a pessoa do seu lado, o filho também tem essa responsabilidade de proteger. Proteger como? Ao invés de você olhar para a família do lado, das pessoas do lado, você olhar para o seu lar. Quem já viu aquela frase, né? Ah, o pai do meu amigo é melhor, talvez. A mãe do meu amigo é melhor, porque ele deixa fazer tudo o que quer, ou tem tudo o que quer. Na verdade, nós tiramos a proteção da nossa família quando falamos isso.
você também faz parte dessa proteção no seu lar. Ah, Jé, mas eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho isso, né? Não, se você é o único cristão lá no seu lar, você faz parte dessa proteção. Deus te deu essa responsabilidade, amém? Quantos estão compreendendo o desafio, irmãos? Então eu vou fazer a parede agora, tá? A parede vai ser quadradinha também. Então a proteção, qual foi o texto que eu usei? Obrigado. Oi? Eu não vou conseguir ficar no quadro que a Joyce me projetou ali. Neemias 4, né? Eu vou pôr aqui para todos da família, não só o pai, tá? Que é muito cobrado hoje, todos da família. Então, o que fala de proteção, irmãos? Proteção fala de você ensinar, como a Juliana falou aqui, a criança no caminho que deve dar. Isso é proteção. O não faz parte de Deus também, irmão. O não, eu já vi muitos pais, infelizmente, que só falam sim. Sim. Criança pede sim. Criança pede aquilo sim. Automaticamente, você está construindo algo errado no seu filho. Ele tem que ouvir não. Porque no dia que ele ouvir não lá no mundo, lá fora, ele vai se frustrar. Ele vai, infelizmente, muitos já vão perder a fé porque recebeu um não e desistiu. Então fala para a pessoa que receber não faz parte, irmão, é proteção. Quem já recebeu o não de Deus aí? Eita, é doído, não é, irmão? Você fala, não, Deus, eu estou orando tanto por isso faz muitos anos. E Deus fala, não é isso que eu tenho. Paulo orou 3 vezes, né? Para sair o espinho. Não, a minha graça te basta, tá bom, do jeito que está. Jesus orou 3 vezes. Afaste esse caso. Não, você tem que passar. Então tem muita coisa que Deus ele faz nos passar para ser um grande testemunho lá na frente. E as pessoas verão o seu testemunho, amém? Eu te pergunto, né, num tom de reflexão, como a Juliana sempre fala também, a sua casa tem sido reflexo, tem sido exemplo para as pessoas? É óbvio que nem todo tempo nós vamos estar bem, irmãos. É óbvio que nem todo tempo nós vamos ser bons. Mas o Senhor está nos ensinando, amém? Terceiro ponto, o teto. O teto fala em Salmos capítulo 91. Abre comigo, número 91. Não é capítulo, Salmos, né? Salmos de número 91. Se alguém puder pegar um copo d'água, por favor, que eu estou... Salmos de número 91. Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou misericórdia, pode abrir. Salmos 91, no verso 1. Obrigado. Diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansará na sombra do Onipotente. O teto simboliza a presença de Deus. A presença do Senhor deve ser a cobertura da família e um contato aberto com a glória de Deus. Quando perdemos a essência, que é a presença, automaticamente rachaduras começam a acontecer na casa. É muito ruim, irmãos. Eu estava falando isso, acho que quarta retrasada, passada. O que é melhor, reformar ou construir? Seja sincero. Construir, né? Reformar por quê? Porque nunca acaba. A Juliana fica... Toda vez ela briga comigo e fala assim, meu, nós precisamos fazer isso, aquilo. Eu fico doido. Porque ela reforma uma coisa e aparece outra. Aí você arruma um telhado que quebrou lá e está vazando. Aí ela tem que agora pintar. Aí você pinta, porque reforma é isso. Leva tempo. Fala para o pessoal do seu lado. Reforma. 2, obrigado. Não tem problema não, fique em paz. Obrigado. Então reforma leva tempo. Fala para a pessoa do seu lado. Reforma leva tempo, irmão. E muito mais dinheiro. Quem concorda comigo? Você gasta numa construção, na reforma você gasta mais. Tá bom? Eu estava até contando algo. Tem um rapaz que começou a construir uma casa. Ele ficou uns 6 anos, irmão. Aí o cara fazia uma coisa. A Juliana sabe, né, irmão? Uma casona na frente de casa. Casona da pega. Os meninos já viram, né? Tem uns 300 contos lá dentro. Parecia Alphaville o negócio. Depois vocês podem ir lá, né? Só que o que acontecia? Ele fazia algo
o pedreiro fazia algo, a mulher mandava fazer, não, vai ficar assim não, vamos mudar. Aí infelizmente o homem estava sendo incomodado e falava, não, faz o que a mulher está mandando, muda. E o cara até desistiu, não. Aí teve que trocar de pedreiro, é um amigo de infância meu, mudou de pedreiro, mas aí ainda está lá, terminando até hoje. Por quê? Faz uma coisa, faz outra, construiu do zero, mas aí começou a reformar, faz isso, faz aquilo, não acabou até hoje. Então fala para a pessoa que a reforma demora. E o que acontece? Quando a presença que fala do telhado, que é a proteção, ela começa, quando perdemos a presença, começa a acontecer algumas coisas. Quando perdemos o teto, que é a glória de Deus, começa a acontecer, pode ser pecados, conflitos começam a acontecer. Seja sincero, quando você está num conflito dentro do seu lar, irmão, o que você faz? Pensa aí, não precisa responder. Qual a primeira situação que você faz? Continua brigando? Cada um vai para o seu lado? Ou os dois oram ali e falam, Senhor, faça alguma coisa. Eu repreendo o demônio da contenda. Alguém já fez isso? Repreendeu o demônio? Porque achamos que o problema é o natural, mas não é o natural. Às vezes o conflito é algo espiritual. E nós não entendemos que às vezes ao invés de nós ter um conflito dentro do nosso lar, é orar. Seu filho não quer ir para a igreja, o que você vai fazer? Ou briga. Mas você ora comigo. Mas por que você não quer ir? Por que você não perdeu o desejo de ir? Qual é a razão? Você tem que ir na raiz do problema. Quando você sabe a raiz, você sabe vencer esse conflito. Então, as paredes, um telhado é a presença de Deus. Então, quando se perde o telhado, brechas começam a aparecer, porém a presença que fecha essas rachaduras. Quando começa o conflito, quando começa o problema. Quantos aqui passa problema? Diz amém aí. Amém. Misericórdia, né? Mas todo mundo vai passar, irmãos. Mas a questão é, o que eu faço diante dos problemas? O que eu faço diante das circunstâncias dentro da minha casa? O que eu faço quando eu estou com um problema na empresa? Eu levo para o meu lar aquele problema, aquela discussão. Às vezes brigo com o chefe, estou estourado. Eu levo para minha casa. Então nós, irmãos, infelizmente ainda temos que aprender isso, que a nossa casa é a presença de Deus que tem que habitar lá. E essa é a proteção para que o diabo não venha agir. Muitos casamentos se acabaram porque a essência se foi, a presença se foi. De pessoas que conheceram Jesus, que conhecem, têm experiência com Jesus. O que faz a pessoa se divorciar? Pensa comigo. Quando tem a presença de Deus, quando tem a sensibilidade de Deus, Deus ele fala, não, você está errando nisso. Ou a esposa ou o marido. Quando tem sensibilidade, quando tem presença de Deus, eles têm clareza dos erros. E aí Deus começa a ajustar. Então fala para a pessoa, fala, a presença de Deus é o telhado da sua casa, irmão. E aí eu te pergunto, seu telhado tem sido de vidro? Qualquer coisinha estoura, quebra, e aí começa um problema? Ou tem sido baseado na presença de Deus, na glória de Deus? Mano, eu costumo dizer, não tem como edificar uma casa sem a presença de Deus. Porque no dia que você quiser matar sua esposa, você vai orar 10 vezes. Enquanto você tem a presença de Deus, você não vai. Ou vice-versa. Quando seu marido está lá pisando na bola, ao invés de você brigar, vai orar. Quer assistir? Eu gosto muito desse filme, por isso que eu falo dele. Quarto de Guerra, vamos. Tem muita gente querendo mudar o outro, como a Juliana falou, não falar, não agir. Ficar falando ouvindo. Não, vai orar, vai interceder pelo seu marido, vai interceder pela sua esposa, vai interceder pelos seus filhos. Quando você intercede, os céus são abertos, amém? Então o teto é a presença da glória. Por que há conflitos? Porque a presença se foi, seja de um ou de todos, a presença se foi. A presença se foi. Infelizmente, irmãos, casamentos acabou porque perderam a glória de Deus, perderam a presença. 10:37. Quarto, então temos o teto. Deixa eu pôr o teto aqui, no tetinho. Vai ser feio, tá? É um telhadinho. Qual foi o texto que eu li? Teto é o que eu falei? Presença, né? Cobertura, né? É isso. Presença de Deus. Salvos. É só abreviar, mas como é de cair isso aqui? Só não por força, mas tá seguro. Tá ficando feio ou bonito? Tá lindo. Agora o que tem mais na casa, irmão?
janela. Não, sim, não, mas para ter algo. Não, sim, cômodos não é mais cômodo não, já foi feita a casa, agora para você sobreviver, o que você precisa? De água. Como Alimento. entrar na casa? Água. Água. Então, abre comigo em João 7. Sem água você não sobrevive, irmão. Dentro do lar. Quem concorda comigo? Você não toma banho, você não faz nada, né? Sem água. É difícil. Abre comigo João capítulo 7, verso 38. Diz assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Como não pode haver falta de água numa casa, também não pode faltar fé que faz fluir a presença no lar. Nossa vida tem que ser regada de fé. E para Deus, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradá-lo. Fé é combustível e precisa ser exercida. Então a água aqui é fé. Sua casa é exercida por fé. Deixa eu te dizer, algumas vezes eu já passei por isso, de desemprego. Quem já passou desemprego na sua casa, irmão? E muitas das vezes que eu fiquei desempregado, irmãos, e para o homem é muito complicado ficar desempregado. Quem concorda comigo, irmão? É desconfortável. E quem me ajudava, sinceramente, era a Juliana. A Juliana é conhecida como o quê mesmo? Ela vendia de tudo. Vendia bolo, vendia perfume, vendia cosméticos. Por quê? Quando eu ficava desempregado, era ela que me ajudava nas questões. Então, a fé, o que é fé? É quando tiver desemprego, a mulher ou o homem exercer fé no lar. Falar, não, nós vamos vencer juntos, nós vamos conquistar juntos. Não, esse vendaval na vida financeira, na saúde ou na família vai passar. Então, exercer fé é a água do Espírito. E só exerce fé quem tem a presença de Deus. Então, exercer fé, fala para a pessoa ao seu lado: Deus colocou você na minha vida, na nossa família, para exercer fé. Então João diz que se você crer nele, rios de águas vivas fluirão. É assim como não pode faltar água na nossa casa, irmão, assim não pode faltar fé. Homem para viver uma vida cristã. Tudo é pela fé, irmãos. No Antigo Testamento a Bíblia diz que era por obras. Você tinha que fazer. Então, para mim colher, eu tinha que plantar. Para mim conquistar algo, eu tinha que fazer. Para mim agradar a Deus, eu tinha que fazer sacrifícios. Quem concorda comigo? Para dar oferta também era um sacrifício. Porque eu tinha que ter atitudes, eu tinha que fazer. Fala para a pessoa do seu lado, agora você tem que crer. Fala para a pessoa, você tem que crer, irmão. Cristo, a Bíblia já diz que Cristo já conquistou. Tem a minha parte? Nisso tem. Tem que me preparar. Tem que estudar. Tem alguns irmãos aqui que vão fazer a prova aí, né? Da polícia, outros vão fazer prova de outras coisas, a Guga também, outros irmãos. Se preparar. E a fé, quando você exerce a fé, você atrai. Você prepara e você exerce fé. Fala para o irmão do seu lado. Você prepara a sua vida e exerce fé. Ah, mas eu não tenho curso para entrar naquela multinacional. Mas quem se prepara? Se prepara, exerce fé. Tem um irmão que nós costumamos, que era da IBGV. Todo dia ele saía de uma empresa que ele trabalhava, todos os dias ele passava lá na Mercedes. Na Mercedes não, na Mercedes. E ele entregava o currículo, irmão, todo dia. Ele cria o quê? Você tem fé que vai acontecer. E você exerce com atitude. Então ele vai e entrega, todo dia, irmão. E aí o pastor Osmar falava, chegou um dia que chamaram ele. Ele se preparou, fez curso, se preparou em questão de conhecimento e Deus ele colocou ele na Mercedes-Benz. Então, não é só para alguns. É se você se prepara e você exercer sua fé, você vai conquistar. Na mesma coisa na família, irmãos. Se nós prepararmos a nossa família, conduzirmos da forma que Deus ele quer e exercer fé,
automaticamente nós vamos ter uma igreja, uma casa saudável. Fala para o pessoal assim, ó, tem uma casa saudável, irmão? E quinto, abre comigo em Salmos de número 119, enquanto você vai abrindo, eu vou fazendo. Deixa eu só ver aqui. Salmos de 119. Só um minutinho, eu vou abrir. Quinto ponto é luz. Você precisa de luz na sua casa, sim ou não, irmão? Então deixa eu fazer, antes de fazer a luz, eu vou fazer uma torneira aqui, tá? Qual é o texto que eu li mesmo? Salmos. Não, o outro. João 7, né? Fé, é só com fé para ficar claro. E eu vou fazer a luz aqui, tá? Qual é o texto? Salmo 119? Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Fala para a pessoa assim, do meu lar precisa da palavra. Mas não é a palavra, não é aquele como muitos fazem, né, irmãos? Infelizmente, eles abrem a Bíblia, colocam na rack ali, no Salmos 23 ou Salmos 91. Não. Fala para a pessoa assim, a luz da palavra é ter conhecimento dela. Muitas pessoas, infelizmente, acabam com o casamento, acabam com a família, acabam com a estrutura com os filhos, por conta de não conhecerem a verdade. A Bíblia diz, Jesus disse, não está aqui, não coloquei, mas conhecereis a verdade. Se eu conhecer a verdade, eu vou me livrar de tudo que o diabo age, de todas as artimanhas. Então a Bíblia deve ser um lugar de destaque para casa e para a família, não como ornamento, como eu disse, não colocar lá na sua rack e Deus vai iluminar, Deus vai abençoar. Não é assim que Deus me ensina. Quando você lê, você tem revelação, a mudança, a transformação. Deus quer ser o arquiteto da sua casa, amém, irmãos? Você deixa ele ser o arquiteto? Porém, o arquiteto ele tem que ajustar. Muitas vezes nós nos pegamos esse título de arquiteto e infelizmente começamos a estruturar a nossa casa da forma errada. E que na verdade quem é o arquiteto é Jesus. A casa vista por Deus é assim. Não importa se ela é grande ou pequena, o que faz a diferença é se for um lugar firme na rocha, com proteção, presença de Deus, fluindo em fé e a luz da palavra. É uma casa que vai ser edificada para toda a vida. Então, se você tem esses pontos, irmãos, você não precisa de muito. Se você tem Jesus, se você tem clareza que você é proteção na sua casa, não só o pai, mas todos. Se você tem a presença de Deus, nada vai te faltar, amém? Se você tem fé e você lê a palavra, ter base na palavra, automaticamente você vai desfrutar do melhor dessa terra. A Bíblia diz: muitos não comem o melhor dessa terra. Por quê? Não conhece a verdade. Muitos perecem porque falta conhecimento da palavra. Então fala para a pessoa, quando eu conheço, eu conheço a verdade. Quando eu não leio, irmãos, não tem como. A Bíblia ela tem que ser lida e não guardada. Então, a Bíblia ela tem que ser um alimento diário. Seja no celular, seja no papel. O papel é bom, você pode fazer anotação daquilo que Deus falou no seu coração. Agora é tudo no tecnológico. Então, mas a palavra, irmãos, ela tem que ser base. Base não falo da casa, tá? Mas base de uma vida de leitura. Livros é bom, sim ou não? Outras áreas de conhecer muito bom, sim ou não? Mas não vou levantar isso aqui da Bíblia. Mas a Bíblia, irmãos, é a chave. A Bíblia é a direção, é a bússola. Eu estou perdido, irmão, na minha área financeira. Leia a palavra que Deus vai te ajudar. Estou com dificuldade com os filhos. O que a Bíblia ensina, irmão? Lê lá. Estou com dificuldade com meu marido. Lê que Deus vai te mostrar como deve agir. Estou com dificuldade com a esposa.
Estou com dificuldade com o chefe. Irmãos, fala para a pessoa do seu lado para me encerrar. A Bíblia, ela tem todas as áreas que você necessita. Então a Bíblia ela tem. Então é ela que traz luz à nossa casa. Quando está fugindo os princípios da casa, porque está faltando palavra, irmão. Uma casa que ela tem muito conflito, questão de palavrão, questão de conflito, brigas, é porque falta palavra. Falta ela se sentar ali com o seu filho, com o seu marido e ler. Vamos ter um momento diário, nem que seja 10 minutos de leitura, irmão. Vai edificar sua casa, vai fortalecer seu casamento, amém?